Um chuveiro elétrico apresenta as posições inverno e verão. Para a posição verão, a água sai com temperaturas mais amenas. E, para a posição inverno, a água sai com temperaturas mais elevadas. Em um dia frio, para aumentar a temperatura da água, ao mudar da posição verão para inverno, o circuito elétrico no qual o chuveiro é ligado tem... Tarará. Galera, o que a gente tem que avaliar aqui nesse problema? Primeiro, a gente tem um chuveiro ligado numa rede elétrica. Eu vou desenhar aqui como se fosse o chuveiro, tá? Conectado aqui, ó, numa rede elétrica. Tá aqui, chuveirinho. Eita. Aqui assim, né? Pronto aí, ó. Ligou o chuveiro ali dentro e tem várias resistências, né? Beleza. Várias não, né? Tem a resistência em si ali, né? Vamos lá. O ponto é, essa resistência aqui, ela não tem um valor fixo, tá? A gente consegue ficar alterando essa resistência. Como, Hugo? A gente pode mudar a chavinha lá em cima daquele chuveiro, e aí eu posso trocar entre a posição morno, verão, perdão, inverno, verão e desligado, né? Então a gente pode ficar brincando entre essas chavinhas ali. O que que vai estar mudando, Hugo? Pensa comigo. A gente ligou esse chuveiro lá numa rede de 220 volts, por exemplo. Aqui em Brasília, né, 220 volts. E aí, esse chuveiro, ele não vai mudar essa tensão. Ele tá ligado ali em 220 volts, vai continuar com 220 volts. Mas, Hugo, o que que eu posso mudar então nesse circuito? Eu posso ficar alterando a resistência elétrica desse circuito. Eu posso ficar mudando a resistência elétrica desse circuito. Como é que eu vou mudar essa resistência? Eu posso aumentar ou diminuir o valor da resistência dela. Isso com base no quê? Alterando aquela chavinha, ok? Então, bora lá. Professor, quando eu altero a resistência, altera ou não a corrente? Altera. A gente pode pensar aqui no URI, né? E aí a gente observa que se a DDP ela é constante, significa que se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente elétrica. Eles são inversamente proporcionais, ok? Então eu vou pensar no seguinte: eu quero ter esse chuveiro elétrico numa posição tal que ele vai ir para o inverno e aí ele tem que esquentar mais. Se eu quero esquentar mais, o que que isso significa em termos da potência? Eu vou dissipar mais energia elétrica, mais calor, ok? Então eu vou pensar assim: potência vai ser igual a U ao quadrado sobre resistência, onde esse U ao quadrado vai ser o quê? É aquela DDP que não está mudando. Se essa DDP aqui ela não está mudando, quem é que vai ser o fator que vai influenciar na potência nesse caso aqui? A gente vai observar que o fator que vai influenciar a potência vai ser a resistência. Quanto maior a resistência, menor vai ser a potência elétrica. E vice-versa. Quanto menor a resistência, maior vai ser a potência elétrica. Como o nosso objetivo é ter a maior potência, a maior quantidade de energia dissipada na forma de calor, então eu vou fazer o caminho inverso, né? Eu vou diminuir essa resistência para que eu tenha a máxima potência sendo dissipada ali, ok? Aí eu tenho certeza, talvez você esteja se perguntando, mas Hugo, como é que eu vou avaliar então com base na corrente elétrica? A gente pode pegar aquela equação da resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Professor, tu falou que quanto menor a resistência, é maior a potência, né? Isso. Mas aqui nessa equação não é isso que eu estou vendo, porque quanto menor a resistência, menor seria a potência. Toma cuidado, porque lembra que eu falei, a gente tem a resistência sendo inversamente proporcional à corrente, né? Ou vice-versa, na verdade. O que que acontece? Se eu aumento a resistência, automaticamente minha corrente elétrica diminui. Qual tem mais influência na equação da potência? A resistência ou a corrente elétrica que está ao quadrado? Claro que essa corrente elétrica ela vai ter maior influência. Ou seja, eu preciso ter não a maior resistência, mas sim a maior corrente. E como é que eu aumento a corrente elétrica sendo a DDP constante? Para aumentar essa corrente elétrica, eu tenho que diminuir essa resistência. Então, eu vou fazer o quê? Eu diminuo essa resistência para que eu aumente a corrente elétrica e, por consequência, eu aumente a potência, ok? Então, bora lá fazer a análise dos itens. Sua voltagem será aumentada? Errado. Sua voltagem será diminuída? Errado, né? Porque a gente não vai mexer na tensão. A voltagem é a mesma. Sua resistência vai ser aumentada. Se a gente aumenta a resistência, a gente dissipa menos potência. Então, não pode ser a C também. Sua resistência elétrica será diminuída. Achamos o gabarito. Porque diminuindo a resistência, aumentamos a potência dissipada na forma de calor.
ok? Sua corrente será diminuída? Não, se a gente diminui a corrente, a gente teria menos potência dissipada. Então, a gente achou o nosso gabarito item D, beleza? Bora para a próxima.